Olá, você que acompanha o canal Rede ADM. O tema de hoje é planejamento estratégico. E eu tenho aqui para poder falar comigo sobre esse assunto o meu parceiro, companheiro Sandro Pinto. Professor Sandro, seja bem-vindo. Eu peço, por favor, que se apresente, fale sobre sua experiência, sobre sua vida acadêmica e para que as pessoas saibam porque você é o meu ilustre convidado para poder falar sobre o tema planejamento estratégico. Bom dia a todos. Amigo Luciano, falando aí primeiro da formação acadêmica, como você pediu, eu sou graduado em administração e pedagogia, fiz a especialização em produção de mídias para educação online, fizemos juntos, né? Fiz o MBA em gestão de pessoas, o mestrado em administração estratégica, o doutorado em educação e o pós-doutorado também em ciências da educação. Então essa aí é a minha formação acadêmica, estou aí no ensino superior vivendo o meu 13º ano de trabalho. Minha experiência profissional, eu venho do varejo, e aí do varejo ainda não deixei totalmente o varejo, mas já saí bastante dele, mas hoje trabalho muito mais ligado na questão da educação, tanto lecionando em graduação, como em pós-graduação, como em treinamentos também. Então, hoje tem sido essa a tônica do nosso trabalho. Que bom. Como vimos, bagagem não falta. Então, vamos ao assunto para que a gente possa discorrer. A ideia, professor Sandro, eu tracei um roteiro aqui e nós vamos conversando, interagindo sobre os temas. Nós vamos falar sobre planejamento, nós vamos falar sobre estratégia e nós vamos fazer, na verdade, uma síntese, falando sobre alguns autores, como Metzenberger e como Porter. Pode ser? Claro, perfeito. Tá bom, então. Agradeço e nós vamos começar o nosso passeio sobre esse tema. Professor Sandro, então vamos dar continuidade e falar sobre planejamento estratégico. E a minha primeira pergunta para o senhor é sobre o que é estratégia? Estratégia é o caminho escolhido, no nosso caso aqui, no âmbito dos nossos estudos, por uma empresa, mas pode ser por uma pessoa física, pode ser por qualquer elemento pensante. Tá? Então, é o caminho escolhido por uma empresa para atingir determinado objetivo. Então, é o por onde eu vou, é o como eu vou. Isso é estratégia. Certo, professor. O senhor concorda com a ideia de que a estratégia vem antes do planejamento? Sim, sim. Eu preciso definir primeiro a estratégia da organização ou pessoal, para que depois eu pense no planejamento estratégico. Eu não tenho como começar um planejamento estratégico sem definir qual a estratégia. Então, primeiro eu defino qual a estratégia e aí, posteriormente, eu vou desenhar um planejamento estratégico baseado naquela estratégia. Tentar fazer o planejamento estratégico sem definir a estratégia é como tentar escrever uma poesia sem saber o tema. Eu não sei para que lado eu vou. Então, eu começo pela estratégia. E aí, depois que eu tenho a estratégia definida, eu vou começar a desenhar o meu planejamento estratégico. Excelente, professor. Então, o senhor primeiro tem que pensar qual é o caminho, qual é a maneira como vai agir, e após tomar essa decisão, a partir do momento do caminho, das possibilidades, das alternativas que há no ambiente, a empresa vai escolher aquela que é melhor para ela e vai traçar o seu planejamento. Correto? Perfeito, exatamente isso. Obrigado, mestre. Então, vamos seguir falando sobre o tema. Eu tenho aqui um slide que a gente fala sobre a origem da estratégia. Os estrategistas pensavam na estratégia e há uma comparação em que isso vem de uma observação feita da natureza, ou seja, em que os animais traçam estratégias também para que possam garantir a sua sobrevivência. Quando nós temos dois predadores, eles estão ali disputando espaço e chega até a possibilidade de rivalizar para poder garantir a sua sobrevivência. Você vê um leão abatendo um leopardo, não para que ele possa alimentar, mas sim para poder eliminar um concorrente. Então, eu gostaria que o senhor pudesse explanar, porque
a administração bebe muito na fonte de outras ciências, então, a partir de uma analogia que vem da vida da biologia, em que a gente acaba aprendendo alguma coisa e trazendo para o ambiente organizacional. Perfeito. Então, vamos tentar levar, exatamente, seguir essa sua ideia de levar para o ambiente dos animais, para a gente entender um pouquinho sobre estratégia. Então, a gente sabe que o objetivo é sobreviver. Né? O objetivo do animal é basicamente sobreviver e procriar para que a linhagem dele prossiga. Então, vamos tomar os leões. Você já citou os leões. É possível, de fato, que você encontre uma situação como essa. Um leão abatendo um leopardo para poder garantir que a caça seja dele, porque ele é territorialista. Agora, você não vai ver um leão abatendo uma presa para se alimentar, porque na estrutura social deles, o papel da caça é das leoas e não dos leões. Então, quem usa estratégia de caça, e aí você vai ver a questão da estratégia muito mais clara, são as leoas. Por exemplo, quando elas vão começar a cercar um animal, elas vão para o ponto do vento, o ponto onde o vento já passou pelo animal. Ah, que diferença faz isso? Se ela for para o ponto onde o vento está soprando, primeiro pegue nela, para depois chegar no animal, o animal sente o cheiro dela. Então, ela vai ser facilmente descoberta e dificilmente vai conseguir executar sua estratégia. Então, ela pensa nisso tudo. Ela avalia a questão do vento, ela avalia a questão do porte do animal, da quantidade de leões que está ali dispostas a proceder àquela empreitada, para ela avaliar se aquilo será possível. E, obviamente, que o nível da necessidade muda a avaliação de risco. Né? Então, se os filhotes já estão com fome, ela vai empreender tentativas de caçada que ela não empreenderia se os filhotes estivessem sem fome. Ela vai assumir um risco maior. Como nas empresas, a gente também tem que executar dessa maneira. Então, a gente consegue, sim. A gente sabe qual é a meta, qual é o objetivo. A gente já sabe que é sobreviver e perpetuar a espécie. Pronto, para os animais é isso. Então, tudo que a gente vai ter que fazer para isso. Encontrar um lugar seguro para dormir, deixar uma leoa ou um leão sempre de vigília, né? Um adulto sempre de vigília, prestando atenção no que está acontecendo, porque eles podem ser atacados durante o sono. Então, tudo isso faz parte de um sistema estratégico que é necessário que seja utilizado para garantir esse objetivo, que é a sobrevivência e perpetuação da espécie. Uma outra questão que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala do início da estratégia, da origem da estratégia, certo? É a questão da guerra. Os primeiros registros de uso de estratégia pelo homem vêm da guerra. Tá? A gente guerreia aí pelos mais variados motivos há séculos, há milênios, na verdade, e a gente sabe que o homem deixou diversos registros sobre as estratégias de guerra. E aí não há como não pensar no clássico A Arte da Guerra, escrito pelo general chinês, o Sun Tzu. Eu me lembro que Sun Tzu dizia uma coisa que me marcou muito. A melhor forma de ganhar uma guerra é não lutá-la, é ganhá-la pela estratégia e pela inteligência. Porque a estratégia não vai simplesmente no fato de enfrentar o inimigo. Tem uma outra passagem que ele diz que uma estratégia fortíssima para vencer uma guerra é cortar o suprimento de comida do seu inimigo. Ou seja, soldado com fome não luta. Verdade. Então, se eu conseguir estrategicamente cortar o suprimento de água, de comida, até de munição do meu inimigo, eu posso até começar uma luta. Mas ela não vai durar muito. Rapidamente ele vai desistir da luta porque ele não tem condições de continuar lutando. Ou até nem vai começar essa luta, porque ele sabe que ele está sem o suprimento. A gente está falando de batalhas que duram dias, às vezes semanas, até meses. Então, a gente sabe que é necessário que haja um sistema de suprimento. Então, tudo isso a gente pode considerar como estratégia. Outra coisa que Sun Tzu diz que também eu me lembro, quando você for escolher um lugar para dormir com sua tropa, né, quando você está em campanha, você nunca pode escolher na parte baixa de um vale. Por quê? Porque se você for atacado de cima para baixo, pelas laterais, você fatalmente vai ser uma presa fácil. Procure um lugar alto, porque o esforço do seu adversário ao te atacar vai ser de baixo para cima. E o esforço de baixo para cima, a gente sabe, fisicamente é muito maior do que de cima para baixo.
Então, tudo com isso é certeza. pensado para que a gente gere as melhores estratégias, as melhores soluções, para que a gente tenha, que a gente atinja, que a gente conquiste os nossos objetivos, certo? Que estão ligados às nossas estratégias. Então, a gente define o objetivo, define estratégia, para depois, como eu já falei, partir para esse planejamento estratégico, que, digamos, seria assim um nível tático da estratégia. O planejamento já está caindo aí em um nível para que a gente consiga, de fato, executar esse planejamento realizado. Excelente, mestre. Eu admiro muito essa leitura, gosto muito do Sun Tzu, e entendo também que a partir dele se desdobra muito daquelas ferramentas que são utilizadas no planejamento estratégico, porque o Sun Tzu fala sobre conhecer a si mesmo, e a gente utiliza isso em ferramentas para entender o planejamento estratégico. O Sun Tzu também traz a ideia de posicionamento, que a gente também vai encontrar em planejamento estratégico. Então, a arte da guerra realmente é uma leitura imprescindível para quem quiser entender melhor o pensamento sobre planejamento estratégico. Mas